Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos dar continuidade, ou vamos iniciar uma série de aulas sobre a parte geral do Código Civil, certo? Hoje nós vamos começar falando nessa aula de personalidade jurídica, são diversas aulas, de 15, 20 minutos no máximo, talvez menos, sobre a questão da parte geral do Código Civil. E hoje nós vamos começar com personalidade jurídica. A pergunta que se faz é a seguinte: quando é que a pessoa adquire personalidade jurídica? Quando é que efetivamente podemos dizer que o sujeito ele tem direitos e obrigações na ordem civil? Bom, é isso que nós vamos estudar a partir desse momento nesta aula, certo? Bom, nós temos no nosso Código Civil duas vertentes sobre a questão da personalidade jurídica. A primeira vertente chamada de subjetiva ou material. O que é essa vertente subjetiva ou material? É aquela que determina que a personalidade jurídica ela tem cunho patrimonial, ou seja, ela só é adquirida a partir do momento que o cidadão ele nasce com vida, certo? Então eu vou ter uma personalidade jurídica subjetiva ou material de acordo com o artigo 1º do Código Civil, que determina a questão dos direitos e obrigações na ordem civil. Uma segunda vertente é a vertente objetiva ou formal. Esta corrente, essa determinação estabelece que o ser humano ele vai adquirir a personalidade jurídica objetiva ou formal que tem cunho extrapatrimonial, que diz respeito à questão de que aos atributos da personalidade. Quais são eles? O nome, a honra, a moral. Então, eu tenho duas vertentes dentro da personalidade jurídica, certo? A subjetiva ou material, que tem cunho patrimonial, e a objetiva ou formal, que tem cunho extrapatrimonial, certo? Essas são duas situações que vocês precisam memorizar. É preciso que vocês coloquem aí na cabeça essa questão da personalidade jurídica subjetiva ou material ou objetiva ou formal, ok? Então, esse é o primeiro passo. Bom, passando disso, nós vamos falar um pouquinho das teorias. Quais são as teorias que determinam a questão da personalidade jurídica? Nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, existe uma discussão doutrinária muito grande acerca de quando é que começa a personalidade jurídica daquele ser, certo? É ao nascer, na concepção, ou em nenhum dos dois em determinada situação que nós vamos ver aqui, porque são três teorias. A primeira teoria é a teoria natalista, a segunda é a concepcionista e a terceira a da personalidade condicional. O que diz a teoria natalista? A teoria natalista é muito objetiva, é muito clara e ela é a grande vertente, praticamente o que é adotado pelo nosso Código Civil, que diz respeito sobre a personalidade jurídica só é adquirida ao nascer com vida. Ou seja, só existe personalidade jurídica após o nascimento. Mas o próprio código vai dizer que a personalidade jurídica ela é iniciada ao nascimento com vida, mas resguarda os deveres, os direitos do nascituro, que a gente vai ver já já do que é que se trata. Então, pela teoria natalista, eu vou ter que a personalidade jurídica só se inicia se nascer com vida. Já a teoria concepcionista, que ganha adeptos em larga escala no Brasil no momento, ela determina que o cidadão ele adquire personalidade jurídica desde a concepção. Desde o momento da concepção, ele já tem personalidade jurídica, certo? Essa é a segunda teoria. A terceira teoria é da personalidade condicional, que diz o seguinte: se o cidadão nasceu com vida, a personalidade jurídica dele foi adquirida desde a concepção, certo? Se ele não nasceu com vida, foi natimorto, nunca houve personalidade jurídica. Essas são as três teorias que tentam explicar o início da nossa do início da personalidade jurídica, de acordo com doutrinadores, de acordo com o Código Civil. Então, é importante você entender que o nosso Código Civil, ele no artigo 2º, na primeira parte do artigo 2º, ele é natalista. Na segunda parte ele é concepcionista.
E por que concepcionista? Porque na primeira parte ele diz a questão dos direitos e deveres. Na segunda parte, ele preserva os direitos e deveres do nascituro. Quer dizer, deveres do nascituro não existe, né? Os direitos do nascituro. Então, é preciso que a gente entenda que o nosso Código Civil, se você for perguntado em prova qual é, logicamente não vou lhe perguntar isso diretamente, porque é muito fácil, mas se cair uma questão em que estabeleça essa questão da personalidade jurídica, você vai marcar sem sombra de dúvida, é natalista. Ela só ocorre a partir do nascimento com vida. Existem divergências? Muitas. Mas você tem que ir aqui pela lei. Aqui nós estudamos o que a lei determina, certo? Então, no concurso, quando lhe cobrarem, vão lhe cobrar desta forma, certo? Bom, só que antes de nascer, o cidadão é nascituro. O que é nascituro? Nascituro é aquele ser que já foi concebido, certo? Já foi concebido e está por nascer, ok? Ele está em vida intrauterina. Olha, observa que esse ser, esse nascituro, mesmo sem ele ter adquirido ainda a personalidade jurídica, o que acontece com ele? Ele pode, segundo o Código Civil, receber doação, ele pode receber herança, ele pode receber legados. Alguém, um autor da herança, poderá deixar para o nascituro um bem. O que vai acontecer com esse bem? Se deixou para o nascituro, digamos, deixou para o nascituro um apartamento, certo? Nesse apartamento, está lá no testamento dizendo, ou em termos de doação, ou o que for, determinando que o nascituro vai ter direito àquele apartamento, ok? Só que acontece, se este nascituro nascer com vida, a propriedade é dele. Certo? Mas se ele não nascer, se ele for natimorto, não vai legar isso a alguém. Não existe herdeiro de nascituro. Pelo Código Civil não existe, porque ele não tem personalidade jurídica. Então, se ele não tem personalidade jurídica, ele não pode legar. Certo? Ele não pode transmitir. Ele não tem o poder de transmitir, porque ele é nascituro. Então, presta bem atenção, que às vezes cai uma questãozinha que complica dentro disso aí. Certo? O nascituro, ele é beneficiário de doação de herança, mas ele não transmite. Ele não transmite. Por que ele não transmite? Porque ele não adquiriu ainda a personalidade jurídica. Ele não pode transmitir. Nasceu com vida. E aí é aquela situação clássica, né? O nascituro, ele nasce e imediatamente morre. Ele respira por 1/1000º de segundo. Como é que vai ficar a situação dos bens deixados para ele? Ele não respirou ao nascer? No momento em que ele respirou, mesmo por 1/1000º de segundo, ele adquiriu personalidade jurídica. Se ele adquiriu personalidade jurídica, ele herdou e legou. Ele transmitiu, ele foi herdeiro e ele transmitiu aqueles bens que ele recebeu, seja em doação, seja em herança. Então, é importante estabelecer esta questão do momento do nascimento, porque ele vai ser de extrema importância no direito sucessório, certo? Então, a teoria natalista, ao afirmar que só se adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, ela está dizendo de forma clara, olha seu nascituro, o senhor pode receber doação, o senhor pode receber herança, pode deixar bens para você, agora nasça com vida, para que você tenha acesso a esses bens, tenha direitos a esse bem. Se você não nascer com vida, se você morrer ainda em vida intrauterina, não terá direito a absolutamente nada para transmitir. Agora, nasceu, não importa o tempo que permaneceu vivo, certo? Como eu falei, 1/1000º de segundo, naquele momento que ele nasceu, ele adquiriu personalidade jurídica, logo ele herdou e ele vai poder transmitir aos seus herdeiros. Certo? Essa é a questão do nascituro. Agora, uma coisa importante que a gente tem que pensar é não confundir nascituro com prole eventual. A prole eventual está mais ligada ao direito sucessório. Qual é a diferença entre nascituro e prole eventual? Nascituro é aquele que está para nascer. Ele já foi concebido. Prole eventual é o autor de uma herança, ele deixa em testamento, certo?
que está deixando para o filho de um determinado amigo dele ou amiga dele, certo? Um determinado bem, esse apartamento, certo? Só que o amigo dele nem casado é. Quer dizer, não precisa, para ter filho não precisa casar, certo? Não tem filho ainda. Ele não tem. Então como é que funciona a prole eventual? O cidadão está deixando para o filho do amigo dele, que deverá ainda nascer, ainda será ser concebido, ele está deixando aquele bem. Só que aí vem um detalhe que é importante. Se quando o autor da herança morrer, este cidadão que recebeu, esse amigo dele, tem 2 anos para que seja feita a concepção desse filho, sob pena de não mais existir esse legado cai, certo? Então, essa é a diferença entre prole eventual e nascituro. Nascituro já foi concebido. Prole eventual, existe uma expectativa de nascer no prazo de 2 anos após a abertura da sucessão, após a morte do autor da herança, certo? Então, essa é a diferença entre nascituro e prole eventual. Ora, o nascituro, a gente vai dizer que ele tem personalidade jurídica formal. Ele tem personalidade jurídica formal. Por que ele tem personalidade jurídica formal? Porque ele não pode ter personalidade jurídica material, porque ele não tem acesso ao patrimônio. Ele só tem o direito de receber. Então não existe cunho patrimonial, certo? Então, agora, depois que ele nasce, no momento em que ele nasceu, aí sim ele adquire a personalidade jurídica de cunho material. Por quê? Porque ele passa a ser cidadão, ele passa a ter direitos e deveres da ordem civil, certo? Então, é importante saber essa diferença, tudo em relação ao momento do nascimento. O nascituro também tem direito, quer dizer, a mãe mais beneficiada do que ele, aos alimentos gravídicos. Ou seja, o que são os alimentos gravídicos? Os alimentos gravídicos são aqueles que são pagos pelo pai à mãe durante a gravidez, certo? Durante a gravidez, que serão automaticamente transformados em pensão alimentícia após o nascimento do nascituro, certo? E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é a questão: e os embriões congelados são considerados nascituros? Ou seja, processo de inseminação artificial, são diversas formas que nós temos hoje com a evolução da medicina para que a mulher venha a ter um filho, venha a engravidar. Esses embriões, eles são considerados nascituros? O STF diz não. Não. Só é nascituro quem tiver vida intrauterina. Intrauterina. Ah, então quer dizer que depois que coloca o embrião na mulher, que a mulher passa a ter o período gestacional, aí sim você tem o nascituro. Mas antes não. Então, nós não temos nascituro, certo? Em fertilização in vitro. Nós temos só depois que a mulher recebe o embrião para que ela desenvolva a gravidez. Aí sim você vai ter o nascituro, certo? Então, essas são as considerações iniciais a respeito de personalidade jurídica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se inscreva no canal, dá um likezinho aí para poder fazer o nosso canal crescer, certo? Inscreva para você receber as notificações, são aulas de direito civil, brevemente de processo civil também, quase que diárias, e que de tópicos só importantes, só aspectos importantes e extremamente objetivos. Aqui não tem discussão do certo ou do errado. Aqui tem o que a lei diz, apenas o que a lei determina para que vocês apliquem em suas provas, certo? Então, dá um like aí, se inscreve no canal, aperta aí esse sininho que está aí no ladinho aí, para você receber as notificações do nosso canal, ok? Um grande abraço para vocês e a gente se vê em outra aula.